Bom, e a gente retoma então aí os bastidores de Brasília, porque a segunda turma do Superior Tribunal Federal manteve a condenação de um homem, olha só, pela tentativa de furto de uma pasta de dente de 100 gramas de patê, 3 pares de meia e uma blusa corta-vento no Paraná. O Tribunal de Justiça do Estado sentenciou o réu a 9 meses e 10 dias de reclusão em regime semiaberto e ao pagamento de 8 dias multa. Por 3 votos a 2, os ministros entenderam que não era possível aplicar o princípio da insignificância ao caso em razão de o valor dos bens que o homem tentou furtar de R$ 124,74 equivalia a mais de 10% do salário mínimo vigente à época, que era de R$ 1.045. O princípio da insignificância tem a premissa que os juízes não devem se ocupar de assuntos irrelevantes. A ideia é a de que, a depender dos termos do delito, não há cabimento na movimentação de todo o aparelho do Estado para punir uma conduta considerada insignificante. A decisão foi preferida em julgamento no plenário virtual do STF, que terminou na sexta-feira. Em primeiro grau, o homem foi absolvido após o juiz da segunda vara criminal da comarca de Ponta Grossa, no Paraná, entender que o caso envolvia crime impossível, um furto não consumado. Em segundo grau, a decisão foi revertida após pedido do Ministério Público do Estado e o homem condenado. O Superior Tribunal de Justiça manteve o acórdão. No julgamento, na segunda turma, os ministros Dias Toffoli e Cássio Nunes Marques acompanharam o voto do relator André Mendonça e argumentaram que não era possível absolver o réu com base no princípio da bagatela, também em razão de ele ser reincidente e estar cumprindo pena quando a tentativa de furto ocorreu. Restaram vencidos os ministros Gilmar Mendes e Edson Fachin. Ô, José Menezes, e aí? É uma decisão dessa, né, para um homem que um furto, parecendo aí um furto muito pequeno, né? Uma pasta de dente, uma latinha ali de patê, 3 pares de meia, uma blusa. Complicado, né? Claro que qualquer furto é furto, né? E não deve acontecer. Mas a questão de uma situação dessas ter sido levada até as instâncias superiores é o que, às vezes, não está dentro, né, do normal. Poderia ter se encerrado lá na primeira instância, né, onde o juiz entendeu que era uma tentativa de furto insignificante que na verdade, nem aconteceu porque ele foi impedido, né, de ter levado o objeto, né? Mas chegar até as instâncias superiores, uma coisa tão insignificante, o Brasil precisando de fato aí de estar tratando de coisas mais sérias, né? E a gente às vezes compara aí com a questão de traficantes sendo liberados lá em cima no STF e tudo mais, devolvendo helicópteros e tudo, a gente fica assim até preocupado, né? A justiça está indo em que rumo, né? É claro, aqui eu já disse, não se deve roubar uma agulha, mas deve-se dar a penalidade de acordo com aquela relevância ali da sua... Esse é o meu entendimento. Veja bem, 9 anos né, de prisão aí, 9 meses, aliás, de prisão no semiaberto para esse cidadão, vai fazer com que volte o quê? Já que ele não, inclusive, levou o objeto. Eu acho que poderia dar uma pena diferente, ou seja, um auxílio, trabalhar em um colégio, uma creche, varrer uma rua, fazer com que ele tenha um exemplo diferenciado, né? Eu penso dessa maneira. Michel Mago, não se deve então considerar pequenos delitos? Bom, em realidade deve-se considerar os pequenos delitos, nós temos que ter essa consciência de que quem comete qualquer tipo de crime tem que ser penalizado com todo o rigor da lei. Se a gente naturaliza, banaliza o crime, daqui a pouco a gente fica numa situação insustentável. Agora, eu não vejo o porquê o STF tenha que entrar nesses detalhes. É uma questão tão pequena para o que o Brasil ao mesmo tempo a gente vê que, de fato, há uma condenação, há uma discussão fortíssima sobre esse furto que, ao final, não se consuma.
mas que mesmo assim eu acredito que sim, deve ser penalizado, tem que ter o rigor, guardado o devido processo legal, guardado os princípios e valores que se tem dentro da própria Constituição, tem que se ter uma penalidade. Agora, o problema é o tempo que demora a Justiça a se posicionar em tantos casos que nós temos, e ao mesmo tempo a gente ainda não tem um trabalho de dar celeridade, modernizar, automatizar as decisões para poder de fato dar a justiça a todos. Hoje nós vemos que há uma grande demora na tomada de decisões, na chegada nas últimas instâncias, e é necessário a gente rever esse sistema nosso para poder dar mais eficiência, eficácia e agilidade para o cidadão.